Muito bem, meu público grajauense, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Nós estamos chegando com mais um episódio do Maranhão 360, essa programação que conquistou a cidade de Grajaú às 7 horas da noite, todas as sextas-feiras. Nós só temos a agradecer o carinho da audiência de todos vocês. E como vocês acompanham durante as sextas-feiras na nossa programação, nós recebemos pessoas ilustres, políticos, autoridades, pessoas importantes da nossa Grajaú. E hoje vocês presenciam aqui mais um cenário diferenciado, porque a gente tem dois cenários na programação, um virtual e o outro original. Nessa programação de hoje, nós recebemos uma pessoa querida da cidade de Grajaú, conhecidíssima, importante para a sociedade grajauense. Ela que é radialista, que foi apresentadora de TV, que é escritora e que é imortal e presidente da Academia Grajauense de Letra. Eu tenho o prazer de receber a minha querida amiga Ruth Helena, que hoje está aqui comigo. Ruth, boa noite para você. Muito obrigado por fazer parte desta programação. Boa noite, meu amigo Dejaci. Eu que agradeço. Eu que me sinto extremamente honrada de estar aqui num ambiente desse, que olhe Grajaú, realmente você tem que ver para poder acreditar na grandiosidade disso aqui. E representando, você falou aí de pessoas importantes, está certo, porque nós representamos o nosso município, pelo qual eu sou apaixonada por esse Grajaú. Muito bem, Ruth, já começando o nosso bate-papo contagiante, descontraído, eu quero começar. Ruth Helena, de que família? É grajauense? Veio de algum outro local? Qual a região da família da Ruth Helena, que é filha também do nosso saudoso escritor, poeta argentino? Conta um pouco da sua história, Ruth. Menina, eu sou grajauense, é da Gema. Nascida e criada bem aqui, nessa casa, nessa rua aqui descendo, a Francisco dos Reis, que foi o nosso, digamos, descobridor. E a mamãe me contou a história que eu nasci no dia que mudou para aquela casa, entendeu? Dia 1º de outubro. E acho que ela morava ali mais perto da prefeitura, porque, olha, eu sou da década de 60, né, gente? Meu povo, aí aquela minha galera, sabe? E nesse tempo não tinha muito, era mais o centro, que era, que tinha muita casa e tudo, né? Tinha as primeiras ruas. E ela me contou que os irmãos, ela tinha muitos irmãos e o papai tinha muitos irmãos também. E eles, naquela agonia, correndo, mudaram. Quando foi 5 horas da manhã, lá veio Ruth Helena. Então, nasci nessa casa, moro nessa casa até hoje. Aí, claro, eu viajei bastante, irmãos, a família da mamãe moram todos em Brasília, a família do papai moram em São Paulo. Então, eu ia muito, mas eu me sinto em casa. O meu lar é aqui, na rua Antônio Francisco dos Reis, número 64. Nasci e morei lá até hoje. Agora, Ruth Helena, eram quantos irmãos? Ah, sim, essa história é boa, porque... Bom, aí era assim, o papai, o vovô, né, que eu não... Era meu avô João Santos, eu morava ali onde é a Noroeste, não é? Que até hoje a gente tem uma participação ali na Noroeste. E a minha iaiá, que eu chamava, a mãe da mamãe, morava ali perto do seu Pedoca, era encostado. Então, eram vizinhos. Papai, não, o meu avô teve 11 filhos. E a mãe da mamãe eram 9, entendeu? Então, era assim, aquela renca. A mamãe casou muito jovem, e a mamãe era linda, coisa mais linda desse mundo, uma loirinha de cinturinha fina. Ela casou, acho que com 13, 14 anos. E aí começou a vir os filhos,
E era só homem. Homem, homem, homem. Então, quando eu nasci, só tem eu de mulher. Eu fui criada, né, com 4 irmãos, tudo homem, e eu avancei e fui junto com eles. Desde assim, tudo que esses meninos faziam, eu queria fazer também. Assim, de criança, né? De correr, de pular, de subir em árvore, de pular em rio. Tudo que eles faziam, eu era junto, ali. E isso é até uma forma de dizer que o modo da sua criação, quer dizer, isso não me tornou nem menos importante, nem menos burra, nem menos isso, nem menos aquilo, nem grosseira. Quer dizer, é a prerrogativa da mulher, né? Que você pode fazer o que quiser e ainda tem a prerrogativa de chorar, de ser meiga, quer dizer, de qualquer forma a gente está ganhando, né? Então foi assim a vida. Maravilhoso. Agora, a Ruth Helena saiu do Grajaú para estudar. Quando retorna, Ruth Helena ingressa na Rádio Verdes Vale, vira comunicadora. Como é que é essa história ter chegado na comunicação grajaúense, que eu sempre digo, é importante a comunicação, porque eu, ainda menino, aqui em Grajaú, eu cheguei a acompanhar a programação da Ruth Helena através da extinta antiga TV Grajaú, mas ela começa agora falando um pouco da programação da rádio e depois a gente passa para a televisão, que até hoje a gente se estendeu até a tecnologia. Foi assim. Eu fiquei quase 15 anos. Eu morei quase 15 anos em São Paulo. E todo ano eu vinha para o Grajaú. Eu passava 11 meses em função do mês de julho que eu passava aqui em Grajaú. E uma amiga minha que morou comigo, que veio para o Grajaú comigo também, ela foi embora para a Europa e lá casou. Era um inglês assim, muito daqueles extremamente rígidos, seguindo as regras e não sei o quê. E ele era violonista clássico e tocava aí no mundo. Bom, certo que ela casou e ela disse, mulher, vem-se embora aqui, vem para Londres, que aqui é bom demais. Olha, aqui já tem emprego para ti. Ela morava comigo em São Paulo, né? Ela disse, já tem emprego para ti, e aqui é muito bom, é outro mundo. Eu digo, rapaz, é mesmo, não é? Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui em São Paulo. Eu vou me embora para Londres. Eu tinha um amigo, eu chamava ele de Dom João, que era filho do seu Joaquim Grosso, que mora bem ali na Rua da Tombeira, morava, né, que já foi. E ele foi basicamente junto comigo para lá. Ele também trabalhava na Santa Casa de São Paulo, que era onde eu trabalhei todo esse tempo. E eu falei que ele disse, pô, eu vou também. Eu disse, pô, vambora. Não fico, vou também. Ele disse, não fico. Eu disse, pô, vambora. Aí a gente arrumou, aí pedimos conta. Entregamos apartamento, tiramos passaporte e não sei o quê, e tá tudo certo. E nós chegamos aqui, eu disse, olha, nós vamos passar uns 15 dias em São Luís, né, que tinha muitos amigos lá da minha galera, e aí a gente passa mais uns 15 dias aqui, em Grajaú, depois a gente só marca, porque estava só para marcar passagem, tá bom. E foi passando, já ficamos logo um mês em São Luís. E voltamos. E deixa que nessa época a mamãe estava grávida. A mamãe engravidou com 49 anos. Então, naquela época, Dejaci, era uma coisa assim, e ela era bem envergonhada. E o papai brojando. Brojando. Sou duro. Mas eu, que não sei o quê. E a mamãe disse, pois, espera aí que tu vai ver. Foi embora para Brasília com, acho que 4, 5 meses, e só voltou depois que o menino nasceu. Então, a mamãe estava para voltar, né? Ele já tinha nascido. Eu digo, rapaz, eu só vou
depois que chegar meu irmão, que era o Flávio, né? E foi, olhe, Dejaci, nesse intervalo aí de tempo que eu fiquei esperando, aí aqui tinha o da Barra do Corda, que era o Zeca, o Bocão, que chamava, que era o diretor da rádio. E ele me viu andando por aí, eu sempre fui muito extrovertida. É metida, como o menino me chama, né? Muito é metida, pois é. E ele me viu e me fez um convite. Se a gente está abrindo a rádio, é uma rádio nova, e falou as condições da rádio e tal, e bababá, e já me encheu a cabeça. Olha, agora veja bem, eu já não estava, quando eu chegava em Grajaú, não tinha vontade de mais para lugar nenhum. E eu já não estava mais com vontade de ir para negócio de Londres, né? Já imaginou tocar o hino nacional e eu lá, sem poder ver meu Grajaú, não. Quer saber mais que eu vou mais, não? Não vou mais. O meu amigo ficou muito injuriado comigo, né? Tanto, mas assim, de boa. Tanto que ele voltou para São Paulo, né? E eu disse, não vou mais. Meu lugar é aqui no Grajaú. Vou ficar aqui daqui, agora não saio mais. E assim foi. Foi quando aí chegou, né? A mamãe chegou com o neném, paixão, assim, paixão mesmo de filho, que ficou, eu que andava, pessoal da minha época, eu digo, da minha galera, então sabe que eu andava muito com ele. E comecei na rádio. E foi aí. Rádio, o que eu vou lhe dizer da rádio? Aquela rádio tem história. Tem história. Primeiro porque eu sempre gostei muito de ler. Muito, muito, muito mesmo. Ler, escrever, eu sempre gostei. E eu tinha, assim, um certo argumento de falar as coisas. A Cleiane Chaves era a minha técnica de som. Então, a gente tinha muita brincadeira, tinha muita coisa para contar, muito. Era um conteúdo assim que não acabava mais, sabe? Meu programa chamava Rádio Mulher, e a Verdes Vales, ela entrou como abrangendo, inclusive, o sertão. Tem muita gente que sabe disso, eu recebia cartas. E gente aqui no Grajaú, quando você vê o nome Ruth Helena, saiba que ele foi colocado em homenagem à sua amiga aqui, né? Porque tinha as pessoas aí, nascia. Eu conheço mais 3, Ruth Helena. Então, a época de rádio foi muito boa. Aí eu fazia o programa Rádio Mulher, que era bem direcionado, e fazia o jornal, ao meio-dia, o jornal da rádio. Éramos eu e o Bebé, nosso querido Bebé. E aí eu datilografava. Tem gente aqui que não vai saber nem do que eu estou falando. Mas era na máquina ainda que fazia. E a gente fazia o jornal do meio-dia. E de domingo, eu fazia um programa infantil, que acho que o senhor vai ter que me pagar os direitos autorais, que o nome do meu programa era Criança Esperança, antes do dela. Antes do dela. Imagina que ela vai ter mesmo essa preocupação aqui com o Grajaú. Pois bem, então eu fazia o Criança Esperança, domingo pela manhã. Aí minha vida foi se enrolando aí nesse tema da comunicação. E a partir daí foi embora. Aí foi embora nessa comunicação e, no tempo de Lenilce Arruda, prefeita, chega até a TV Grajaú. Eu vou contar uma história aqui da rádio, que depois, se você acha... Bom, a história aconteceu, então eu não posso deixar de contar. Tinha os comerciais, né? Igual faz aqui. E eu, sempre muito metida, eu não lia, porque eu lia na hora, era na rádio mesmo. Aí foi a época da inauguração de um açougue que chamava Só Carne, na época. E ela estava babaladíssimo o açougue. E eu fui lendo
Aqui, eu peguei o papel, daí o açougue, sua carne está chegando aí para melhorar a sua vida. Você vai ter carne de primeira, carne de segunda, carne de... Eu olhei, Dejaci, estava escrito assim, carne de ROLA. E eu não sabia, eu nunca na minha vida, eu tinha ouvido esse termo. Tu entendeu? Eu tinha ouvido outro. Aí eu larguei o outro. Falou. Aí eu falei, porque eu não sabia o que era rola, no caso, né? Que é um tipo de carne que tem, que hoje eu sei. Aí eu larguei o outro. Pronto. Moço, agora até hoje tem gente que faz gozação comigo por conta disso. E o telefone começou a tocar. Ei, cadê a carne? Cadê a carne? Carne, Tá lá no Só Carne. Ó, bombou. Mas foi muito engraçado. Quem viu Meceninhas, que morava lá perto, ele conhece essa história, inclusive ele conta, porque eu não sei, eu não podia parar, porque era ao vivo, entendeu? E eu larguei o pau, e foi bem Pronto. bacana. E Ruth, aí chegando na televisão, como eu disse aqui, eu acompanhei, cheguei a assistir ainda o Jornal Grajaú. Hoje você vê que naquele tempo, inclusive eu trabalhei no antigo também Jornal Grajaú, já na gestão Bernadette, entre 2001 a 2004, e hoje você vê a diferença daquele tempo, como era fazer jornal para hoje. Olha, a Lenilce, eu gosto muito de política, muito, muito, muito mesmo. Mas eu gosto de fazer a política, de convencer o eleitor, de dizer a minha opinião sobre quem é quem não é quem. Então, quando eu entro numa política, meu amigo, eu entro, como a gente costuma dizer, com 2 pés, né? E não para me candidatar, para fazer mesmo, Participar da campanha. Participar da campanha. E a campanha da Lenilce eu participei assim, com muito entusiasmo, como outras, né? Inclusive essa do doutor Gilson, que foi bem bacana também de entrar participando. E a Lenilce disse, olha, eu tenho a ideia de colocar um jornal todos os dias, vai chamar Jornal do Grajaú, e ele tem que ser feito todo dia. E a Lenilce falou, né, a gente era muito chegada, e ela disse, eu quero que você seja apresentadora. Ali era tudo, né? Só tínhamos eu e o Linduca. O Linduca andava com uma câmerazinha, que era uma câmera, a gente tinha um fusquinha branco, que a gente andava atrás até de bandido. Rapaz, ó, só mesmo aqui no Grajaú. Sabe o que só acontece aqui? E um aparelho, que eu não sabia o nome, certo de que ele gravava e eu falava. E todos os dias, às 7 horas da noite, o Jornal do Grajaú estava no ar. Todos os dias. Quer dizer, hoje, a gente olhando aqui, claro que tudo desenvolve, a tecnologia, isso aí realmente é o que vai acontecer, porque nada fica da mesma... Mas naquela época, a gente achava lindo demais aquele jornal. Para aquele ano nosso era a coisa mais perfeita. Inclusive, tem até uma matéria minha que foi feita e passou no Fantástico, porque eu não sei, tu não deve lembrar, que tu é muito menino ainda, mas foi aquele presidente do sindicato que mataram aqui. Era assim. E aí, eu lembro do crime, que foi ali próximo ao Muro do Concórdia. Sim, senhor. Então, eu tinha feito uma matéria com ele, uma entrevista com ele, perguntando tudo e ele dizendo tudo, né? E essa entrevista eu fiz com ele 5 horas da tarde, porque a eleição ia ser no outro dia, entendeu? Então, eu corri lá com o Linduca, a gente fez a matéria, a entrevista ficou perfeita. E isso, 5 horas da tarde, o jornal saía às 7. Aí Linduca corre, vai e coloca no ar. E ele subiu para assistir
lá na praça da Cidade Alta, que tinha o bar e a televisão, e ele assistiu a matéria dele e desceu. A hora que ele desceu, pegaram ele de tiro. Moço, e aí já liga logo para a gente, né? Lá, tá lá do chão e ligaram. E aí a gente foi, correu de noite e tudo, e fizemos a matéria, porque já tinha outra, né? Muita repercussão, porque sindicalista, principalmente naquela época, repercutia muito. E eles pegaram essa matéria que eu fiz com ele e passou no Fantástico. Veio o pessoal de Imperatriz, da Globo, de lá, depois para São Luís, e depois passou no Fantástico. Então era uma coisa assim, era bem corrido, porque todo dia acontecia coisa e todo dia estava lá no jornal. Então, isso é muito importante, porque Foi faz parte bem da bacana, nossa história, né? Muita coisa. Naquele tempo a gente não tinha internet, porque Tinha, não. se tivesse a internet naquele tempo, a gente tinha tudo arquivado na internet para mostrar. Eu lembro, Ruth, aqui, voltando no passado, em 2002, já ainda dentro da falta da tecnologia, porque eu presenciei a chegada da internet naquela época, eu lembro que para a gente ter a programação do Jornal Grajaú na época, que eu já fazia parte também, período em que você deixou a televisão juntamente com a Zelma Nascimento, mas a Zelma, ela continuou na programação conosco. E eu fui para a cultura. E você foi para a cultura. E isso, ficar nos bastidores. E aí, eu lembro que naquela época, para uma notícia chegar a passar no Jornal da Mirante, na Globo, na capital, nós tínhamos que gravar no DVD, botar na rodoviária, na empresa da Açailândia, o Progresso, para levar até a rodoviária de São Luís. À noite, o ônibus chegava às 7 da manhã na rodoviária e uma equipe de TV da Mirante pegava na rodoviária para poder colocar no Jornal Meio-Dia. Exatamente. Agora, é gostoso porque o serviço saía a contento, embora faltassem os instrumentos e tudo. Mas eu acho que a vontade nossa de realizar era tão grande que deu certo. E aí passou, terminou a Lenilce. Depois, eu sempre fui chegada nesse negócio de cultura, amo o Grajaú. Tenho uma paixão muito grande pela minha cidade, pelo meu torrão. Tanto que eu escrevo muito sobre Grajaú, né? Aí o povo às vezes diz, esse Grajaú... Gente, eu estou falando de onde eu nasci, do lugar que Deus escolheu para me deixar viver. Então eu amo Grajaú, estou apaixonada. Quando a gente era criança também, eu tenho amizades desde de moleque, que é um exemplo aqui, o Antônio Fernando Barros, que morava na mesma rua que o vovô morava. Depois que o vovô saiu, o papai foi morar lá, e eu, quando voltei de São Paulo, vim para cá. E a gente comentando aqui sobre as crendices, eu não sei se é crendice ou se é realmente, para aprender a nadar, a gente pegava, né, jogava água assim, saía aquelas piabinhas desse tamanho. Aí a gente pegava, aí bebia igual pílula. Pílula não, é pílula o nome, mas a gente chamava... Bebia piaba. Era pílula. Eu lembro. E já saía nadando, meu irmão. Entendeu? Eu comentando com ele, eu disse, rapaz, eu também sou e eu estou terminando o livro, aí no livro eu digo, mito ou pensamento positivo? Eu não sei. Eu sei que funciona, o negócio funcionou. E aí, as piabinhas, tchau. Então, esse é o Grajaú. E, Ruth, se falando em nadação, em nadar, acontece que tem um vídeo seu, que inclusive a produção ela vai mostrar aí durante a programação, de você pulando de uma pedra no rio Grajaú com a água barrenta, como a gente diz no linguajar popular. 60 anos. 60 anos e você pulando, coisa que eu não tenho coragem de fazer. Pois é, mas eu tenho. Ali, sabe onde é? É na Fazenda Canoa, do meu amigo Rony Erd. Só que lá eu conheço, olhe,
há muitos e muitos anos eu conheço cada pedaço de lá. Então, eu ando mesmo, eu pulo, eu nado, eu sou pesco de quilambi, sou a maior pescadora de quilambi. Mulher que tem aqui do Grajaú sou eu. Inclusive, eu trazia minhas amigas de São Paulo, porque eu chegava lá, começava aquela coisa assim, ele saiu para cuspir, é? Aí eu trazia elas, levava de vá pegar o peixe. Vá pegar para você contar lá. Saber como é que Como funciona. é a verdade. Então, aquele dia ali, a cachoeira, tu viu que nem, não via nem a cachoeira, porque estava muito cheio. Isso, E aí olha eu aí. fui lá e pulei. Você vê a imagem agora, a produção bota a imagem, né? E aí você que está em casa acompanha aí a Ruth Helena pulando de cima da pedra nesse momento, para você saber como era, mesmo com essa idade, a Ruth não tem medo de água. Eu não tenho medo de nada, sabe? Agora, Ruth, nós vamos partir agora. Você fala do amor por Grajaú, que claro, nós todos grajaúenses, nós amamos a nossa cidade, a nossa história. Eu pergunto a você, como você vê daquela época até hoje o desenvolvimento da nossa querida Grajaú? Olha, Dejaci, esse desenvolvimento, ele é natural, né? Tudo vai desenvolver. Umas coisas para melhor, outras coisas para pior. Eu acho, por exemplo, a minha geração, o pessoal sabe, quem viveu comigo, tinha muitos amigos, a minha geração foi privilegiada. Nós nos divertíamos na Praça Raimundo Simas, tocando violão, olhando a lua, brincando de fazer a roda. 1, 2, 3, palavra do corpo humano com a letra A. Aí, e não sei o que e tal. Muita cultura. A nossa história é uma história cultural. Então, para mim, nesse sentido, a juventude de hoje, que não seja só em Grajaú, né, mas ela mudou para pior, eu acho. Nessa época, a gente fazia muita coisa, muita coisa. Claro que éramos jovens, fazíamos o que a juventude fazia, mas a gente tinha aquele de chegar num boteco, de ler uma poesia, de cantar uma música, então sempre foi assim. Eu acho que Grajaú acompanhou, né, o desenvolvimento que realmente tem que desenvolver, não tem como ficar. E uma das coisas que você perguntou se foi para melhor ou pior, eu acho que essa parte da nossa juventude, do pessoal que viveu comigo, da minha época, da minha geração, foi privilegiada. Foi privilegiada até porque naquela época, Ruth, vale ressaltar que nós não tínhamos ainda o que hoje afeta os nossos jovens. A droga, a violência, os assaltos, tudo isso o jovem pegou esse caminho. A internet. A internet que influi muito, muito mesmo. Porque agora chegou aí o tal do IA, a inteligência artificial, que está colocando tudo aí por água abaixo. E é complicado essa situação. Agora, Ruth, nós vamos partir para você é amante da cultura. Como você é amante da cultura, você está sempre por dentro do que vem acontecendo nos bastidores da cultura grajaúense. Eu quero lhe perguntar, porque ler e ser poeta é cultura também? Claro. Eu quero lhe perguntar como surgiu a ideia da Ruth Helena, juntamente com outros grupos de imortais, lutarem para a chegada da Academia Grajaúense de Letras em nossa cidade. Sim, a academia é orgulho. Inclusive, aqui estou eu com o meu fardão, que é uma das vestimentas, né, da academia, do acadêmico, do imortal, como ele diz, que não sou eu que inventei isso já veio de Machado de Assis para trás, né? E aqui nós tínhamos uma galera que a gente sempre se reunia num lugar, geralmente era num lugar onde tinha um churrasquinho e tal, e a gente discutia muito isso. Por exemplo,
o papai tu conheceu, o papai, a Conheci. maioria do povo conheceu, e o papai era bruto, entendeu? Nego era, não pode chamar de negro, mas ele era negro mesmo. No linguajar popular, não. O negro era bruto. Papai não batia na gente assim, mas aquele olhar que ele dava, né? Quem saía. E ele tinha esse dom da poesia. Eu não tenho. O poeta é aquele que tem o dom de fazer a rima Declamar. certa. É até que declamar, mas fazer. Eu escrevo, mas são textos, livros, né, que já tem aí 2, 3, já vem mais 2. Então, um exemplo aqui que eu vou dar. Nós éramos quem? Ó? Eu, Cleane Chaves, Fernando Barros, Zoraida, às vezes tinha Iracilda, o Flávio Falcão, que é o psiquiatra, que eu digo para ele, isso foi coisa que a gente comentava muito, que era para ele ser psiquiatra forense, né, para ver E então a gente juntava, tinha essa turma que era todas as quartas-feiras. Aí a gente chamou de quarta pensante, chamava de quarta pensante, porque coincidentemente eram as quartas-feiras. Pois bem, e a Cleane, sempre professora, e a gente discutiu, porque o papai tinha feito uma poesia, e o comecinho dela é bem bacana, porque a gente vê aí a diferença entre a sensibilidade do poeta e a brutalidade do sertanejozão mesmo, de pé no chão. Que ele começa, se ele diz, se eu fosse um poeta eu seria. Como eu não sou poeta, faço apenas poesia. Então a gente achava bacana essa coisa. Então o que a gente achava bacana aí a gente discutia. Isso você podia procurar. Toda semana tinha essa galera. E a gente, e muito também, muitos escritores, poetas, o Grajaú tem muito poeta, muito escritor, muito cantor. É aquele sertanejo inteligente, tu entendeu? E que é aquele pé no chão realmente, mas é inteligente. Aí a gente começou a pensar numa forma de eternizar essa cultura do Grajaú, né, principal. E a gente começa a conversar. Então, tivemos 2 aspectos importantíssimos. Bom, vamos fundar a academia. Fundamos a academia. Tem o Elber Carvalho também, que trouxe regimento, tudo que acontecia para a gente entrar por ali. Fundamos a academia. Agora, vamos ver o espaço físico. E na época era o Messial, prefeito. E a gente foi pedir para ele. Para ele, rapaz, bora pedir. O máximo que ele pode dizer é não. E ele, muito gentilmente, nos cedeu aquele terreno. Olha, é a rua mais importante, digamos assim, comercialmente, em Grajaú, é a 7 de setembro. Na verdade, eu tenho até uma crítica aqui para fazer, para quem mudou, que o nome da rua era Rua do Porto Grande. Olha que poético, porque era onde os batelões, as barcas, tudo, eles ancoravam ali naquela rua, e a população grajauense vestia as roupas domingueiras para ir receber mercadorias e pessoas que vinham. Então, chamava-se Rua do Porto Grande. Aí me vem e bota 7 de setembro. 7 de setembro. Deixa quieto. Pô, bem. Então, foi feito todo a documentação, foi para a Câmara, todos eles foram unânimes em nos ceder
o terreno, então o terreno foi cedido para a academia. E logo em seguida entrou como governador do Maranhão o Flávio Dino, que é nada mais, nada menos que o pai, aliás, o filho do Sálvio Dino, que é grajaoense e era acadêmico, igual a gente. Aí, meu filho, daí para nós morar, armar a rede lá dentro do Palácio de São Luís, até ele nos dar quer dizer, a verba, né? Foi nos concedido a verba e está aí. Aí o povo diz assim, Dejaci, ei, de quem é a academia? Eu digo, a academia é minha e a academia é sua, porque a academia é de Grajaú. A academia, daqui, sei lá, 50 anos, que nós já fomos para o além, está aí a academia com outras pessoas, tomando de conta, escrevendo as histórias que a gente fez. Então, a academia, meu povo, é minha e é sua. Vamos tomar de conta dela, porque é linda. É linda, realmente o prédio foi bem arquitetado. Ruth lhe pergunta, tem livros do seu pai dentro da academia? Tem um livro de poesia, porque ele tem mais de 300 poesias, né? E ele conta, é uma coisa que eu digo, é dom. Não adianta, por exemplo, eu posso até tentar fazer uma poesia, mas eu vou ter uma rima pobre, porque eu não tenho dom. E quem tem o dom faz aí num instante, igual tu também faz. Aí faz num instante, faz e sai um negócio bacana. Aí, no caso, o papai teve o João também, o meu irmão, que era da academia, deve ter sido teu professor, que era... E eu. Aí o povo vinha falar que diz que é nepotismo. Eu digo, gente, quem escolheu não sou eu, não. Isso aí tem toda uma gama de pessoas para poder escolher. E dos três, o mais bestinha sou eu, sabe? Aí tem, infelizmente, já foram, né, para os braços do pai, tanto o João quanto o papai. Mas está lá o registro, que são, e tem obras, e tem... Quer dizer, tudo tem que ser provado. Como é que entra para a academia, tu me pergunta? Por exemplo, tu que tem um trabalho, né, voltado, porque o trabalho que tu faz é voltado para a cultura. Gente, tudo que tu faz é cultural, entendeu? Daí tu vai, tem um questionário lá que se responde, a pessoa se interessa e vai, faz o questionário, apresenta o que você faz, o seu trabalho. Aí a gente se reúne e vê. Nós temos membros efetivos e correspondentes, né, que são os que moram fora, e cada um tem o seu papel de importância dentro daquela academia. Exatamente, muito bem. Bem explicado e esclarecido para você que nos acompanha a história da Academia Grajaúense de Letra. Você falou em seu pai, a partida do seu pai, a partida do seu irmão João Santos, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, não aqui revirando a sua dor, mas eu lhe pergunto, no meio dessas percas, eu percebi que no meio dessa perca você chegou a sofrer mais com a perca do seu irmão caçula. Que eu chamo de filho. Era meu filho. Na verdade, Dejaci, eu não entendo, Deus tem os seus caminhos, Ele sabe o que faz, mas até hoje vai fazer 2 anos, eu não posso ver uma foto dele com aquele sorriso lindo que ele tinha. E eu também não dou conta muito de falar sobre ele, porque era muito presente. Tem o meu filho André, que eu amo
demais, entendeu? Que é o filho da gestação, realmente. Mas o Flávio era o filho do coração. Além de irmão, os filhos dele são meus netos. E eu sinto uma falta tremenda dele, porque ele ia lá em casa todos os dias. E é aquilo que eu falei, eu não vou embora do Brajão, vou ficar aqui. Eu lembro quando o Flávio era miudinho, e eu levava ele para a rádio, na época que eu fazia o programa aos domingos para as crianças, deixava ele na casa da Iracilda, que era ali perto, e as meninas tudo pequenininha, Mércia, Rayane, cuidado, ele parecia assim um bibelozinho, que eu jogava na mão delas. Então, foi muito sofrido. Foi não, está sendo muito sofrido. Mas Deus sabe o que faz. Acho que ele chamou porque ele era muito bom. A pessoa tem a mania de dizer, porque fulano era muito bom, mas não era não, não é todo mundo que era muito bom não, tem gente que não era, mas o Flávio, ele realmente, quem conhece sabe como era. Exatamente, eu cheguei a conhecer, né? Eu fiquei um pouco chocado, abalado com a situação, porque eu cheguei a conhecer o Flávio, 34 anos. além de ver na rua, a gente andou ainda conversando, você me apresentando em casa, na claro. sua casa. Então era uma pessoa maravilhosa. Mas que Deus, com certeza, como você disse, sabe o que faz e que ele possa estar nos braços do Pai. Ruth Helena, minha querida, nós estamos nos aproximando aqui já de 1 hora de programação. Meu viu? Jesus, Eu olha. quero aqui, né, fazer as últimas perguntas aqui para nós finalizarmos. Eu quero lhe perguntar o seguinte: Carnaval Grajaúense. Nós todos participamos e gostamos naquela época. Hoje eu vejo que você é amante à cultura de Grajaú, vejo que você participa do carnaval, mas não efetivamente como antes. Você fica agora mais nos bastidores da festa tradicional que é o carnaval. Vai cair naquela, é porque tu é véia. Não é não, filho. Eu sou velha, mas não sou doida não, sou boazinha do juízo. Mas não é porque é o que eu te digo, é outra época, já entra outro tipo de comemoração, aí já vem. Eu não quero falar, porque, assim, tipo, tudo bem, é cultura, cultura você tem que sempre ir renovando e tem que haver cultura mesmo. A cultura é a história da tua cidade. Agora, tem que acompanhar também. Bote uma daquelas marchinhas aqui que os meninos não vêm, não. Mas bote aquelas dos palavrão, dos não sei o quê, tá tudo aí. Então, eu acho que é a forma do passado e do presente. Eu acho até, Dejaci, que vai mudando. Eu acho até que vai voltar ainda aquela época, porque chegou numa época tão pesada, sabe? Tão, assim, cruel, que eu acho que não tem mais como evoluir. Então, agora ela vai voltando até regredir para depois fazer o ciclo, eu acho. Mas acompanho os blocos, os concursos de bloco. Olha, eu passei na cultura, eu entrei na cultura na época do Arruda. O Arruda era o secretário e eu era assessora dele, entendeu? E desde essa época, nunca mais saí da cultura. Só que agora, na academia, então, a gente recebe o pessoal da cultura dentro da Academia de Letras, mas eu estou mais escrevendo, falar aqui dos meus. Tem o livro, o didático, não é? Que escrevemos eu, Cleiane e Alexandre, que é a história de Grajaú. Vai ter outro livro, não é outra edição, não, é outro livro, que a história é grande, né? E
já foi, claro, está na grade curricular do município. As escolas, cada aluno da rede pública recebeu um exemplar, estuda História e Geografia do Grajaú por aquele livro, o que muito nos honra também. Tem outro livro do Márcio Coutinho, que eu entro também como coautora, contando uma história que eu duvido que tu saiba dela, mas vou te contar bem aqui rapidinho, da história do homem. Tinha um francês, lá em 1600 e tanto, ele mexia muito com minério, né? E aqui no Grajaú tinha. E ele veio com uma equipe, chamava Richard, tem um outro nome, não lembro agora. E ele amou o Grajaú, gostou. Senhor, eu dou maior valor quando o caba gosta do Grajaú, te juro. Caba diz, eu sou doida pelo Grajaú. Menino, bora lá em casa comer a Maria Isabel, é assim. Então, ele ficou, amou o Grajaú, casou com pessoal de Moreira, que eram os donos ali da Trizidela, era essas Moreira rico, não, saindo pelo bolso. Aí casou e teve um filho, só teve um filho. E ele amava o Grajaú também igual o pai. Certo? De que foi ficando aqui? A história é meio longa, está escrito no livro. E ele foi para o Exército e depois foi para o Rio de Janeiro. O que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Diga aí. Fundou um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, para quem não sabe, em homenagem a Grajaú. É por isso que tem o bairro lá, Grajaú. E é bairro, meu filho, não é besteirinha, não. E eu tenho contato com a família do Richard lá. Eu tenho contato, eles são uma das famílias mais ricas do Rio de Janeiro, até porque ele entrou com um negócio de... Ele projetou, programou o bairro com tudo que precisa, e as ruas Rua Miarim, Rua Remanso, Rua Grajaú. É assim, o homem era doido pelo Grajaú, tu entendeu? E aí tem também... Agora já estou terminando um que chama Quarta Pensante, ou seja, vem desde a história do miudinho da piabinha que nós engolia, até a fundação da academia, contando tudo. E o outro Por Aqui Passou a Feliz Perpetinha, que é a história do evento lá do Alto Alegre, mais da visão do índio, entendeu? Mas, porque dizia que era a infeliz, né? Mas é a feliz. Por quê? Porque a história, o final, quem me contou foi Salvio Dini. E é verídico o final da história, já está quase terminando. Então, se Deus quiser, esse ano, ainda vou lançar esses dois. Muito bem. Você falou com relação aos indígenas, e eu estive acompanhando, porque na madrugada eu gosto muito de assistir documentários no YouTube, e eu estive acompanhando justamente essa história do Alto Alegre. Tem um programa, tem algo nos anais, em que um indígena ele diz o seguinte: a imprensa veio, o pessoal vieram e só ouviram o lado do branco. Nunca escutaram o lado de nós indígenas. Então, é algo assim marcante. Mas, bem, devido ao nosso tempo, Ruth Helena já está estourando, né, o tempo, porque a gente programa para ter 1 hora de programação. Se passar, tudo bem, ou se fizer menos, tudo bem, mas o nosso tempo programado é 1 hora de programação. Eu quero aqui só voltar rapidão aqui na questão da cultura do carnaval, dizer que eu estou nessa idade aqui, já nos meus 40, quase 45 anos. Você disse bem que a época do tempo que nós gostávamos de carnaval, até uns 10 anos atrás, eu ainda pulava muito na Praça Raimundo de Cima, mas a coisa vai evoluindo, a gente vai recuando, vai vendo que o ambiente não é mais para a gente, eu mesmo vejo isso. Então é algo diferenciado. Não aqui contra, eu falo de um termo não só em Grajaú, mas um termo geral, não contra a cultura de cada um, mas eu não me sinto bem estar numa praça pública de carnaval onde é contratado um DJ para aquele tipo de esculhambação que a galera de hoje gosta.
Os meus princípios são outros, os seus também. Então, Ruth, dentro desse contexto, eu quero aqui lhe agradecer, dizer para você que foi uma felicidade muito grande e honrosa lhe receber aqui na nossa programação, contar um pouco da sua história, da sua visão por Grajaú. Eu só tenho a agradecer você ter aceitado esse convite e dizer que a emissora Visual TV Web, o Maranhão 360, continua de portas abertas para você a qualquer momento que você quiser se pronunciar. Sim, eu quero me pronunciar a respeito do meu bem-querer por você. Você sabe disso muito, 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 muito tempo. Nós temos assim, uma conexão que eu acredito nem seja terrena, não sei, porque é um bem-querer assim, que vem de dentro. Lhe agradeço demais por essa oportunidade. Como eu disse, eu me sinto extremamente honrada e me coloco à sua disposição também, mas que fique bem claro, eu tenho bem-querer por você. Muito obrigado, Ruth, e para você, grajauense, em toda parte do mundo que acompanha a nossa programação via internet, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Quero aqui agradecer a minha equipe que está nos bastidores, o meu diretor LB e também o Eliomar Lima e o Eliomar Júnior. Já depois da programação aqui vou estar apresentando o estúdio para minha querida Ruth Helena. Meu público grajauense, meu país, meu Maranhão, o mundo. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente se encontra na próxima programação, no próximo episódio do Maranhão 360. Para você, tchau, tchau e até lá.